No decorrer de participação na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, enquanto os senadores de oposição atacavam o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU, o senador Marcos Rogério contestou a instrumentalização da CPI com a finalidade de denegrir o chefe de Estado, depreciar o seu governo e promover eleitoralmente os membros da oposição. O parlamentar asseverou: está parecendo o Jornal Nacional agora, que a CPI está sendo instrumento de politicagem, todo mundo já sabe. Mas fazer isso no expediente da CPI? Não use o espaço da CPI para fazer isso. Temos um ministro que veio para prestar depoimento. Agora a CPI vira o palco para o comentário geral da República. Isso não é investigação. Nesta atuada, Marcos Rogério assestou como a própria CPI está atuando para, nos seus termos, passar vergonha. Em meio a gritos de Gandolfo Rodrigues e outros senadores, o parlamentar rebateu: a oposição fica aqui gritando o tempo todo porque não quer investigar a corrupção desenfreada, a corrupção nos estados e municípios. Isso não é trabalho de CPI. Isso não é sério. Não é sério. Não é sério. O relator que usar a CPI dentro de um campo de embate político, a CPI se transformou nisso que o Brasil está vendo. É o cúmulo do absurdo. Nunca vi isso. O senador Heinz somou seus apelos de Marcos Rogério. Está aqui o ministro da CGU. Vocês não querem ouvir o que ele tem a dizer sobre corrupção. São só narrativas. Ademais, o congressista foi contundente ao rebater a iniciativa de Renan Calheiros de exibir vídeos da Rede Globo com o intuito de atacar Bolsonaro. Em relação a trazer os vídeos aqui, essa é uma questão que ofende o devido processo. Nesta semana, estamos com o julgamento do caso do Amazonas. De repente, é o caso de trazer os depoimentos dos ministros do STF para apresentar nessa CPI. O caso do Pará é escandaloso, rombo bilionário. Em Santa Catarina, esquema milionário de compra de respiradores. Nos estados do Nordeste, rombo bilionário, fraude escancarada na compra de equipamentos. Assista. Eu peço na sequência, coisa absolutamente escabrosa, eu peço na sequência para, por favor, que se exiba rapidamente o vídeo do ministro Queiroga ontem em Nova York. Presidente, essa é a pauta da CPI do dia de hoje, presidente? Estamos atualizando os assuntos da CPI. Não, aqui está aparecendo o Jornal Nacional agora. Pô, presidente. Havia pouca discrepância com relação à qualificação do Queiroga. Olha, que a CPI está sendo instrumento esse ministério. Agora, comandá-lo, politicagem, todo mundo já sabe. Agora, fazer isso prática, no materializar as ordens do presidente da República, repetindo aquele outro. Se o relator e outros querem fazer comentários, um e outro vá lá para a tribuna de imprensa e faça lá, mas não use o espaço da CPI para fazer isso. Não, mas esse é... Calma, senador Marcos. Não, presidente, veja, nós temos um ministro aqui que veio para prestar depoimento. Atualizando. Aí a CPI começa a ser o palco do comentário geral da República. Isso não é investigação. Isso não é investigação, presidente. Isso não é investigação. Essa é a opinião individual de cada um. Eu só estou chamando feita a ordem. Sim. Só isso. A primeira questão que foi trazida aqui é relativo diretamente à CPI, quando a CPI é ameaçada. Sobre isso eu quero falar, senhor presidente. Não, veja bem, é ameaçada. E aí não somos nós que postamos esse vídeo, não, tá? Quem postou foi um jovem aí que postou. Então, aí hoje já liguei para o presidente se solidarizou, volto a repetir. E a outra questão é que nós estamos numa pandemia e o ministro Queiroga, ele faz a gente passar vergonha. Fora a CPI está fazendo isso faz tempo, presidente. Qual? A CPI. Passar vergonha? Isso. Senador, não passa Ou Vossa Excelência acha que não? Respeito aos senadores. Ou Vossa Excelência acha que não? A CPI está fazendo isso desde o começo.
A sabugice de Queiroz governo que você apoia, As paixões políticas. As paixões precisa que tenha duas posições recheado de crimes. As paixões políticas. A cloroquina é o seu governo. É recheado de crimes. O Queiroz ontem a oposição fica aqui gritando o tempo todo. Não quer investigar, não quer aprofundar as investigações. A gastança desempregada, a roubalheira no estado do município. Hoje a CPI tem o Dr. Wagner Rosário aqui. Pode falar da corrupção. Vamos falar da corrupção aqui do Dr. Wagner Rosário. Vocês não querem falar nisso. Não querem falar. Negam a ciência. Negam a ciência aqui dentro. Ninguém quer falar. Vamos fazer o quê? Vamos voltar para a CPI, presidente, por favor. Está aqui o ministro da CGU. Vamos ouvir ele. Vamos falar sobre corrupção. Não queria falar de corrupção, Girão. Está aqui outro para falar. Vamos aproveitar a oportunidade. Falta um vídeo, já que o agora começa a negar. Rogério. Senador Renan, posso... Onde é que está o caso? Só narrativa, não tem? Só narrativa, senador? Só narrativa. Calma, o último vídeo, por favor. O último, presidente. O último vídeo. Vamos lá, mais um vídeo. Vamos botar o vídeo do Gedel lá. Vamos botar o vídeo do Gedel. Aqui na próxima Dinheiro semana, tinha lá no apartamento. Vamos botar o vídeo do Gedel. Vamos apresentar o vídeo do Gedel. Do G7 vamos botar o vídeo do Gedel com dinheiro. Todo, que não tem nada a ver com a pauta. Não é investigação. Não é investigação. Eleição de 2022. Eleição de 2022 de 22 que está em curso aqui. Para com isso. Fazer uma questão. Não pode. Só um minutinho. Tumultuando é Vossa Excelência. O que o senador Rogério levantou aqui é algo que está dentro do escopo. Agora, por favor, tenha paciência. Eu acho que cada senador tem o direito de se manifestar e a gente tem que respeitar as manifestações. Nós temos um caso contrário. Nós temos um convocado. Então dispense o obstrução. Então dispense daqui para frente os convocados e fique debatendo isso. Porque isso é óbvio desdobramento da apuração da investigação dessa comissão parlamentar. Investigação de quê? Conclua o vídeo, por favor. Eu acho que investigação se de não quê? tivesse esse debate, já tínhamos concluído e já para estaríamos ouvindo o ministro. Justamente Conclua o vídeo, por favor. Só concluir esse vídeo. Tá bom. Federal que foi deflagrada hoje. Pois passa a palavra a Vossa Excelência. Só um minutinho, senador Marco Rogério, A investigação por favor. é a seguinte: Só um minutinho. fraudes envolvendo medicamentos por favor, de alto custo. Isso pode ter levado à morte de pelo menos... Só um minutinho. É o seguinte, tudo isso tem relações com a CPI. Não é nada aqui, nós não estamos trazendo uma coisa fora. Aqui esteve o senhor Ricardo Barros, que fez aqui o seu show pessoal, saiu daqui com uma trupe ali, deu entrevista dizendo e tal. Isso aí que está acontecendo hoje, nós debatemos aqui. Então, veja bem, se foi do governo A, B ou C, não interessa. O que interessa é que está sendo apurado. Se ele é culpado ou não, isso aí quem vai dizer é lá na frente é a justiça. Não sou eu que vou dizer aqui, nem vou fazer essa coisa. Então, até então, só um minutinho, senador Marco Rogério, eu vou passar a palavra para o senador Humberto, depois o senador Marco Rogério, senador Girão e vou ouvir o ministro Wagner Rosário. Senador Humberto Costa, por favor. Eu queria era transmitir aqui para a CPI essa informação, que ela é muito importante. Isso está acontecendo hoje graças a essa CPI. Fomos nós que trouxemos de volta o debate sobre a Global, sobre aquela situação em que ela ganhou uma licitação irregularmente, não cumpriu a entrega dos medicamentos, 14 pessoas morreram. O governo, na época, que tinha Ricardo Barros como ministro, pagou antecipadamente 20 milhões de reais e esse governo contratou a empresa Precisa, que é a mesma Global, para ser intermediária na compra da Covaxin. E hoje, essa operação acontecida no Ministério da Saúde, veja como é o nome da operação, Pés de Barro. Não sei se é de Pés de Barro ou Pés de Barros, mas na verdade há uma operação em curso. O senhor Tiago Queiroz, que foi muito citado aqui, está sofrendo essa operação. O senhor Davidson Tolentino. Tivemos ações em Alagoas, em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo, no Distrito Federal.
todos os as objetos da acusações, fraude à licitação, estelionato, falsidade ideológica, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa. Essa é a empresa contratada pelo governo federal para intermediar a venda da Covaxin. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, porque se essa CPI não tivesse trazido à tona essa operação jamais teria sido realizada. Portanto, senhor presidente, era importante fazer aqui esse registro para que nós mostremos ao Brasil que as coisas já estão acontecendo em grande parte por conta do trabalho que foi realizado aqui. E mais, como nós temos a presença aqui do representante da CGU, ele vai ter até a oportunidade de falar sobre essa operação. Se a CGU participou, de que maneira isso aconteceu. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, eu vou fazer uma fala sobre o assunto trazido pelo senador Rogério Carvalho, mas em relação a essa questão dos vídeos aqui, presidente, essa é uma prática que ofende o devido processo. Veja, Vossa Excelência, essa semana nós estamos com o julgamento do caso do Amazonas. De repente, seja o caso de eu trazer aqui os depoimentos dos ministros do STJ para colocar na tela da CPI. Nós temos o caso lá do Pará, que é um caso escandaloso, rombo bilionário. Nós temos o caso de outros estados, Santa Catarina, senador Jorginho, milionário esquema da compra de respiradores. Os 9 estados do Nordeste, rombo milionário na fraude escancarada com relação à compra de equipamentos. Eu não fico aqui toda semana colocando os vídeos da operação que ocorreu lá no estado da Bahia. Aliás, eu estou apurando a informação de lá que talvez Vossas Excelências até repensem a convocação aqui de alguns personagens desse escândalo. Então, isso é algo desonesto com a CPI, com o chamado devido processo. Mas eu queria apenas fazer uma ponderação em relação a esse fato que o senador Rogério trouxe, envolvendo o Jair Renan. A confirmar essa ameaça e caso, de fato, apresentou ali um vídeo mostrando armas, não se sabe se de brinquedo ou se armas verdadeiras, mas independente se seja uma ou seja outra, é algo absolutamente inapropriado. Agora, é caso de convocação à CPI esse fato? Não, não é. Seria caso de representação à autoridade competente para apurar no foro competente. E quanto a isso, não tem nenhuma objeção da minha parte, embora na fala dele não vi nenhuma ameaça a quem quer que seja. Apenas uma associação ali entre o que estava se falando aleatoriamente, uma imagem e um texto. Mas encaminhe para o foro apropriado para que se faça a apuração. Eu sou contra, senhor presidente, e deixo claro isso aqui, né? Não posso concordar com qualquer tipo de ameaça contra quem quer que seja. Seja membros da oposição, seja membros do governo, seja parlamentares, seja cidadãos em geral. Não se pode permitir, num Estado de Direito, qualquer ameaça. Aliás, já fui inclusive crítico aqui no âmbito dessa CPI por ameaças que ocorreram aqui dentro dessa CPI, quando o depoimento era tomado e o depoente sendo ameaçado no âmbito da própria CPI. Da mesma maneira que condeno o que acontece aqui, que está fora dos limites do processo, também não posso concordar com quem está fora daqui e queira se postar como alguém que tenha, dentro da liberdade de expressão, poderes para fazer qualquer tipo de ameaça, ainda que seja ameaça velada, né? Então, faço essa ponderação porque a gente tem que ter. Nós estamos já caminhando para o final da CPI, todo mundo aqui já se exaurindo nos seus esforços para buscar apuração, quem está na oposição dentro do campo, que quer apurar, quem é da base do governo apurando o que está na pauta, mas querendo avançar na apuração com relação a estados e municípios, os ânimos vão ficando alterados. Mas nós não podemos cair nesse tipo de provocação enquanto CPI. Agora, quanto a encaminhar para a autoridade competente,
para que se promova a investigação, se houve ameaça, se não houve ameaça, se era arma, se era simulacro, se era arma verdadeira ou não, porque aí teria questões de apologia, é outra coisa. Essa é uma providência que a CPI pode tomar, ou a própria Corregedoria da Casa. É uma outra situação, mas não acho, e aí faço aqui essa ponderação, que seja o caso de se fazer convocação meramente em razão desse tipo de situação. Daqui a pouco vira moda, né? Porque tá cheio de gente querendo fazer gracinha por aí. E daqui a pouco... Qual é a consideração, encaminhamento que Vossa Excelência está propondo? Não, eu estou dizendo assim, não é o caso de convocação, mas é o caso para se tomar providências e encaminhar a autoridade competente para investigar se houve ameaça ou não. Tá bem. É a ponderação que estou fazendo apenas, porque não posso concordar, ainda que seja velada a ameaça, venha de quem quer que seja. Entendi. Né? É apenas nesse aspecto, para que não haja, não se misture as estações. O que a CPI deve fazer aqui é convocar alguém que tenha, em razão do assunto que nós estamos apurando, pertinência temática. Não vejo, nesse caso, pertinência para a convocação do senhor Jair Renan. Em relação ao vídeo, eu volto a repetir aos senadores e às senhoras senadoras que estão aqui, que de manhã conversei com o presidente do Senado. Ele primeiro se solidarizou com os membros da CPI, dizia que era inaceitável, um absurdo esse tipo de comportamento, seja de quem for, é uma ameaça velada sim, né, e que ele iria tomar as providências com o presidente do Senado. A própria CPI, ela pode tomar suas providências, mas preferi que fosse o presidente, porque essa CPI não é dessa comissão, a CPI é do Senado. Não é a comissão parlamentar de inquérito que está investigando a Covid. Quem está investigando os problemas que tiveram na Covid é o Senado Federal. Nós apenas estamos aqui indicados pelos nossos partidos que têm representação dentro do colegiado do Senado Federal. Então, não é uma coisa à parte. É uma coisa do núcleo todo do Senado, dos 81 senadores. Quando nós estamos aqui, nós estamos representando o Senado Federal. Não é uma coisa que nós estamos fazendo numa residência particular de alguém, uma conversa. Não, isso aqui é uma investigação do Senado Federal. E o presidente, por ofício, e disse isso claramente para mim hoje de manhã, que é inaceitável, que é um absurdo, que é uma ameaça velada e que irá tomar as providências dentro do que permite a lei em relação a isso. Então, em relação a essa questão, eu estou tranquilo. Em relação a outros envolvimentos, senador Marco Rogério, não sou eu que vou aqui omitir opinião.